Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, A Mansão da Esperança, capítulo 16, parte 2. Seguiu-se pausa livre, que nos forneceu a impressão de que novas disposições despertavam as fibras de nossas almas. Voltando-se para os 3 companheiros que o ladeavam, o orador continuou, prendendo, porventura, ainda mais nossa atenção. Aqui tendes os vossos educadores. São como anjos tutelares que sobre vós, como sobre vossos destinos, se debruçarão, amparando-vos na espinhosa jornada. Acompanhar-vos-ão a partir deste momento em todos os dias de vossa vida, e só darão por cumprida a nobre missão de que se incumbiram junto de vós, quando já glorificados pela observação da lei que infringistes, voltardes da terra novamente para este asilo, recebendo então como que passaportes para outra localidade espiritual, onde reapanhareis o fio normal da rota evolutiva interrompida pelo suicídio. As credenciais dos mestres, a quem neste momento sois entregues em nome do Pastor Celeste, estende-se em virtudes e méritos a um passado remoto, muitas vezes comprovado nos testemunhos santificantes. À minha direita, eis Epaminondas de Vigo, o qual, em escala ascensional brilhante, vem desde o Antigo Egito até os sombrios dias da Idade Média, na Espanha, servindo a verdade e exaltando o nome de Deus, sem que seus triunfos se arrefecessem nos planos da espiritualidade até o momento presente. Nos tempos apostólicos, onde, como discípulo de Simão Pedro, glorificou o Mestre Divino, teve a honra suprema de sofrer o martírio e a morte no circo do Domício Nero, na Espanha, sob o império das trevas que circundavam as leis impostas pelo chamado Santo Ofício. Brilhou como uma estrela salvadora, mostrando roteiros sublimes aos desgraçados e perseguidos, como a muitos corações ansiosos pelo ideal divino, empunhando fachos de ciências sublimadas no amor e no respeito aos evangelhos do Cordeiro Imaculado. Ciências que fora buscar, desde muito, em peregrinações devotadas aos arcanos sagrados da velha Índia, sábia e protetora na terra de verdades imortais. Mas, justamente porque brilhara em meio de trevas, sacrificaram-no novamente, não mais atirando seu velho corpo carnal às feras esfaimadas, mas queimando-o em fogueira pública, onde ainda uma vez provou ele seu inacessível devotamento ao Senhor Jesus de Nazaré. À esquerda estendes Soria Omar, antigo mestre de iniciação em Alexandria, filósofo na Grécia, logo após o advento de Sócrates, quando fulgores imortais começavam a se acender para o povo, até então arredado dos conhecimentos sublimes, mantidos que eram estes em segredo e apenas para conhecimento e uso de sábios e doutos. Como o eminente precursor do grande mestre ensinou a doutrina secreta a discípulos levantados das mais modestas classes sociais, aos deserdados e infelizes, e à sombra benfazeja dos carvalheiros frondosos, ou sob a amenidade poética dos plátanos, fazia-os sorver ensinos cheios de divina magnificência, transportando-os de felicidade na elevação dos pensamentos para Deus sempiterno, Criador de todas as coisas, aquele Deus desconhecido cuja imagem não constava na coleção dos altares de pedra da antiga Hélade. Mais tarde, ei-lo reencarnado na própria Judéia, atraído pela figura incomparável do Mestre dos Mestres, desdobrando-se em atitudes humildes, obscuras, mas generosas e sadias, por seguir as pegadas luminosas do celeste pegureiro. Entrado já em idade avançada, conheceu as férreas perseguições de Jerusalém, logo após o apedrejamento de Estevão, estoico, fortalecido por uma fé inquebrantável,
Sofreu longo martírio no fundo sinistro do antigo calabouço. Torturado com a cegueira, uma vez considerado varão de muitas letras e, portanto, perigoso, nocivo aos interesses farisaicos, martirizado com espancamentos, mutilações dolorosas, até sucumbir, ignorado da sociedade, irreconhecível pela própria família, mas glorificado pelo Mestre Excelso, por amor de quem tudo suportou com humildade, amor e reconhecimento. Sorriu o mar, como Epaminondas, teve a mente voltada desde muitos séculos para as altas expressões da espiritualidade, a alma fervorosamente batizada na pira sagrada da ciência divina e do amor a Deus. Hoje se encontra operando na região de angústias em que nos encontramos todos, materializado a ponto de ser por vós reconhecido como em sua derradeira estrutura corporal. Não será porque ele escasseia em luzes e merecimentos para alçar locais outros em harmonia com seus méritos, mas porque fiéis ambos a princípios da iniciação cristã, que observam acima de quaisquer outras normas, preferem estender atenções e amor aos mais desgraçados e desprovidos de ânimo, devotando-se a encaminhá-los à redenção, inspirados no exemplo do príncipe celeste que abandonou seu reino de glórias para dar-se em sacrifícios continuados ao bem das ovelhas da terra. E Aníbal, meus caros filhos, este jovem que conheceu pessoalmente a Jesus de Nazaré, durante suas pregações inesquecíveis, através da sofredora Judéia. Aníbal de Silas, um daqueles meninos presentes no grupo que Jesus acariciou, quando exclamou, demonstrando a inconfundível ternura que mais uma vez expandia entre as ovelhas mais vacilantes. Deixai vir a mim as criancinhas, que delas é o reino dos céus. Aníbal, que vos ministrará ensinamentos cristãos, é exatamente como os ouvia do próprio Rabi, a quem ama com arrebatamentos de idealista, entusiasta e ardoroso desde a infância longínqua passada então no Oriente. Assevera ele que, quando o Senhor pregava sua formosa doutrina de amor, quadros explicativos de maravilhosa precisão e encanto inexprimível, surgiam inesperadamente à visão do ouvinte de boa vontade, elucidando-o de forma inconfundível por imprimirem nos arcanos do ser de cada um a exemplificação que nunca mais seria olvidada, que era isso que, falando, conseguiu o grande enviado conter em serenidade inalterável multidões famintas por longas horas, dominar turbas rebeldes, arrebatar ouvintes, convencer corações que ou se prostravam à sua passagem, receosos e aturdidos, ou à sua doutrina, para sempre se prendiam, encantados e fiéis. Os ímpios, porém, cujas mentes viciadas permaneciam desafinadas com as vibrações divinas, nada percebiam, ouvindo apenas relatos cuja excelsidade não eram capazes de alcançar, uma vez que traziam as almas impregnadas do vírus letal da má vontade. Um desses quadros, certamente o mais belo de quantos o Mestre amado criou para instruir suas ovelhas desgarradas, porque aquele mesmo que o retratava em sua glória de unigênito do Altíssimo, bastou para que Saulo de Tarso se transformasse em esteio ardente da doutrina redentora com que honrara o mundo. Aníbal cresceu e fez-se homem, sentindo-se sempre envolvido pelas radiações inacessíveis do divino pegureiro, e que nunca mais se apagaram das suas recordações. Trabalhou pela causa, repetiu aqui como além o que ouvira do Senhor ou de seus apóstolos, preferindo, porém, instruir crianças e jovens, lembrando-se da doçura inexcedível com que Jesus se dirigia à infância. Viajou e sofreu perseguições, ultrajes, injúrias, injustiças, ainda porque era de bom gosto social criticar os adeptos do Nazareno, ofendê-los, persegui-los, matá-los
E uma vez chegado a Roma, viu-se glorificado pelo martírio, por amor do enviado celeste. Teve o fardo carnal incinerado num daqueles postes de iluminação festiva, na célebre ornamentação dos jardins de Nero, aos 37 anos. Mas entre a tortura do fogo resinoso, porventura ainda mais atroz, e o espanto por se ver colhido nas redes do sublime testemunho, ele que se considerava humilde, incapaz de merecer tão elevada honra, reviu novamente as margens do Tiberíades, o lago formoso de Genezaré, as aldeias simples e pitorescas da Galiléia, e Jesus pregando docemente a boa nova celestial, com aqueles arrebatadores quadros que, na hora suprema, se mostravam ainda mais belos e fascinantes a sua alma de adepto humilde e fervoroso, enquanto sua voz dulçorosa repetia, como o ósculo da extrema unção, que lhe abençoasse a alma, fadando-a à glória da imortalidade. Vinde a mim, benditos de meu Pai, passai à minha direita. Enamorado sincero da boa nova do Cordeiro Imaculado, será a boa nova o ensino que vos ministrará, pois para ele sois meninos que tudo ignorais acerca dela, e o fará como aprendeu do Mestre, inesquecível, em quadros demonstrativos que vos apresentem o mais fielmente possível o encanto que para sempre o arrebatou e prendeu a Jesus. A fim de se especializar em tão sublime gênero de confabulação mental, hão sido necessárias ao devotado Aníbal vidas sucessivas de renúncias, trabalhos, sacrifícios, experimentações múltiplas e dolorosas no carreiro do progresso, pois somente assim seria possível desenvolver nas faculdades da alma tão precioso dom. Ele o conseguiu, porém, porque jamais em seu coração escasseou a vontade de vencer. Jamais esqueceu os dias gloriosos das pregações messiânicas, o momento, sempre terno, em seu espírito, em que sentiu a destra do celeste mensageiro pousando sobre sua frágil cabeça de menino para o convite inesquecível: deixai vir a mim os pequeninos.